Agora, gente, vamos continuar a nossa aula. Agora vamos entrar o que em gimnosperma. Gimnosperma é o nosso terceiro grupo das plantas. Lembrando que a gente está na aula de botânica e tem a ordem, digamos, de evolução: briófitas, depois vem as pteridófitas, agora gimnosperma e, por último, teremos a nossa angiosperma, tá bom? Estamos agora na nossa gimnosperma, nosso terceiro grupo, tá bom? Gente, gimnosperma, qual a definição de gimnosperma? Semente nua. Gente, só de você ter esse nome, você já sabe muita coisa, não sabe? Você já sabe aqui, ó, um caráter evolutivo que já não tinha anteriormente. Semente nua. Gente, semente. Não tinha semente. Como que era feita a reprodução? Pela água. Agora tem uma grande evolução. Agora nós temos sementes. Mas antes de a gente entrar nesse mérito, vamos para o maior exemplo de gimnosperma, que são os pinheiros. Os pinheiros são o nosso maior exemplo de gimnosperma que a gente tem, tá bom? Tipo, o que mais cai em prova é pinheiro. Para quem nunca viu um pinheiro, isso aqui é um pinheiro, um exemplo de gimnosperma. Logo, já sabemos que é o quê? Uma árvore de grande porte. Onde que começou a evolução da árvore de grande porte? Das pteridófitas. Daí para frente é só evolução, hein? Então, pteridófitas grande porte, gimnosperma grande porte. Ah, só recapitulando algo que eu já ensinei. Pinheiro se encontra em qual bioma? Vocês têm que saber. Em qual mata, digamos. Você tem que lembrar, Pinheiros está na mata das araucárias, tá? Só dei uma recapitulada para vocês lembrar das aulas de biomas que eu dei, tá bom? Mas voltando aqui para a aula de botânica. Então, já sabíamos que gimnosperma agora tem semente, algo que não tinha nas evoluções anteriormente. E qual a função da semente? A semente, a função dela é proteger o embrião. Essa é a função da semente. Ela protege o embrião. Ou seja, o embrião está dentro da semente. Quando essa semente cair em terra, a casca da semente vai abrir, o embrião vai cair na terra e ele vai germinar. De um modo bem leigo, é isso que acontece. Então, com as gimnospermas surgiu a semente. Lembra que é semente nua. Vocês vão entender por que nua. Porque na angiosperma, a semente não é mais nua. Ela tem um fruto que protege ela, tá bom? Outra coisa que você tem que saber, o nome que se dá para plantas que têm semente. Plantas que têm semente têm um nome, e ela se chama espermatófita. Tem que decorar esse termo, por favor. Decore esse termo, espermatófita. Não acho que é um termo difícil de decorar, não. Então, espermatófita nada mais, nada menos do que é planta que não tem, quer dizer, planta que tem semente. Vão escrevendo aí junto comigo, tá bom? Lembrando que as gimnospermas, o exemplo é pinheiros. Também tem coníferas e várias outras.
Então, o que você tem que saber da gimnosperma? Qual é a evolução que a gimnosperma trouxe em relação às pteridófitas? Nada mais, nada menos do que as sementes. Então, se você guardar semente, eu já estou super mega feliz. Vamos fazer aqui uma linha do tempo para ficar melhor para o nosso estudo, ó. Tudo começou aonde? Nas briófitas, né? Então vamos escrever aqui, ó. Briófitas. As briófitas evoluíram para as pteridófitas. Pteridófitas. Mas quando chegou nas pteridófitas, o que aconteceu, gente? Eles já tinham, né? Então, quais são as evoluções que teve nas pteridófitas? A gente tem que colocar aqui antes, ó. Vamos fazer aqui vários risquinhos que vai ser as evoluções. As pteridófitas agora começou a ter o quê? Vasos condutores. Vasos condutores. Elas começou a ter raiz, caule e flor e folha. Beleza? Tem que lembrar disso, tá? E precisa de menos água para reprodução. Agora, com as pteridófitas evoluíram para as gimnospermas. E qual a evolução que você tem que guardar? Semente, tá? Sementes. Guardando a semente, você já vai se dar muito bem. Gimnosperma. Pronto. Agora, da gimnosperma, ela vai evoluir para qual, gente? Angiosperma. E agora vai vir muita evolução. Então, peço que você preste muita atenção. Angiosperma é o nosso último grupo que tem. E ela cai muito, principalmente em segunda fase. Até em Enem. Você tem que saber o que da angiosperma. Depois a gente volta para a nossa linha do tempo. A nossa angiosperma é nada mais do que esse desenho aqui. Ela vai ter fruto, ela vai ter caule, sementes, raiz, folha e flor. Então vamos fazer um resumão aqui, ó, de angiosperma. Ó, angiosperma. O que nós temos que saber aqui de angiosperma? Angiosperma, ela vai ter fruto. Se ela tem fruto, por isso que a semente dela não é nua. Ao contrário das gimnospermas, que a semente é nua. Aqui a semente não é nua, ela tem fruto. O fruto protege a semente. E a semente protege o embrião, tá bom? Então o fruto ele envolve a semente. Já vi caindo pergunta de onde que surge o fruto? O fruto, gente, você tem que guardar que o fruto ele é nada mais do que um ovário hipertrofiado. O ovário da planta ficou hipertrofiado e virou um fruto, tá bom? Fechou? Então, a evolução da gimnosperma foi ter o fruto, mas não foi só isso. Ela começou a ter o que agora também? Colocar até um asterisco. Flores vistosas. Foca nas flores. Flores não é folhas, é diferente de folhas, tá? Folhas é uma coisa, flores são outras. Então, aqui na linha do tempo, eu quero que você guarda o quê? Eu quero que você guarda fruto, que é o fruto, ele é o ovário hipertrofiado. Então, fruto e também flores. O que esses dois itens causou de evolução nas plantas? Gente, eu quero que vocês pensem um pouco. O que isso causou de evolução nas plantas? Gente, é fácil.
Muito fácil. O bichinho que vai comer a fruta, vamos supor que eu tenho aqui uma árvore, e nessa árvore é uma árvore de maçã. O macaco vem, pega a árvore, pega essa maçã, come e joga o resto no chão. O que vai acontecer? Aonde que esse macaco derrubou o resto da maçã, futuramente vai crescer o quê? Uma linda árvore. Então o fruto permitiu que a espécie da árvore não fique limitado a uma única região. Se o animal pegar a maçã que está aqui e levar quilômetros de distância, a quilômetros de distância vai formar uma linda árvore. Então, o fruto trouxe uma evolução gigantesca para as plantas, porque agora as plantas não vão ficar limitadas à água. Lembra, briófitas e pteridófitas são limitadas à água. Gimnosperma já não é mais limitada à água. Só que também não tem fruto, só tem semente. Então, a gimnosperma, que é a anterior, a gimnosperma, beleza, não vai precisar de água. Mas que bicho que vai pegar a semente e vai levar lá do outro lado do outro lado da mata? Difícil, né? Então, normalmente, o que acontece? A semente vai cair próxima à árvore. Mas, pô, já melhorou, já não tá precisando de água. Então, já melhorou, já consegue ter uma árvore um pouquinho mais longe. Agora, com a angiosperma, vai conseguir ter árvores muito mais longe. Porque o animal vai pegar a planta daqui e vai levar para onde que ele quiser, a quilômetros de distância. Então, essa espécie de árvore vai conseguir se proliferar muito mais longe do que as demais. Muito mais longe do que a gimnosperma, muito mais longe do que a pteridófita e muito mais longe do que a briófita. E esse muito mais longe que eu estou falando é isso que mostra que a planta é mais evoluída do que a outra. Porque nada mais, nada menos, o que importa é a reprodução. Nós, seres humanos, os animais, sempre o que importa normalmente é a reprodução e na planta não é diferente. Qual que tem maior vantagem na reprodução? É a angiosperma. Então a angiosperma é a top da balada. E por que ela é a top da balada? Porque com o fruto o animal vai comer, possibilitou ela ter em várias regiões da mata. A espécie, então vamos supor que aqui é uma espécie de árvore de maçã, maçanheira. Essa espécie de árvore de maçã não vai ter só nessa região. Se o animal levar essa maçã lá do outro lado, vai ter. Então, possibilitou ter um avanço gigantesco. Mas só que maior do que esse avanço, eu posso dizer que é qual? O avanço das flores. O que o avanço das flores trouxe na angiosperma? Se o animal já levava longe, imagina o animal que voa. Leva muito, mas muito, mas muito mais longe. E isso não é diferente aonde? Nas flores. Vamos supor que aqui eu tenho uma flor que tem néctar, que é uma flor que tem néctar. Vem uma abelhinha aqui na. Minha abelha é feia, né? Vem uma abelhinha pegar o néctar dessa flor. Mas quando ela tá pegando o néctar dessa flor, pólenes, vou fazer de roxo, gruda na asa dessa abelhinha. Quando essa abelhinha for voar, quando essa abelhinha for voar, ou um beija-flor, que seja, quando eles forem voar, esses pólens que estavam nas asinhas deles vão começar a cair no chão. E aonde cair, vai formar o quê? Uma linda árvore. Então, vai fecundar, na verdade, né, a outra flor e vai formar uma linda árvore, tá? De modo leigo, falando para vocês entenderem, é isso. Então, as flores possibilitou a levar a espécie da planta muito mais longe do que as demais. Porque agora
além do o fruto, que já levava longe, que os animais comiam e jogava o resto longe da planta original, agora com as flores, essa proliferação de pólen, seja do beija-flor, seja da abelha, vai possibilitar que maiores distâncias sejam alcançadas pelo esse tipo de planta, ok? Então, por isso que a angiospermas é considerada a espécie mais evoluída de planta, porque ela consegue levar sua espécie a quilômetros de distância da planta original, dando maior variedade, maior proliferação da espécie. Agora, um item importante que você tem que saber na prova é esse termo. Chama fanerogama. E o que significa a palavra fanerógama? A palavra fanerógama nada mais, nada menos significa que são as plantas que possuem flores. Então, quando você for falar sobre plantas que possuem flores, você não vai falar essa planta possui flores. Você vai falar essa planta é uma planta fanerógama, tá bom? Sim, tem que decorar esse termo fanerógama, porque cai muito. Tá bom, gente? É isso. Peço que vocês estudem. Eu vou começar a fazer uns exercícios de Enem. Peço que vocês vejam a aula que eu vou ensinar como que vocês têm que pensar para resolver determinado exercício. Porque se você for ver, a maioria das pessoas que passam em concurso, em medicina, em curso concorrido, fazem muito simulado. Mas mais importante que fazer muito simulado é entender como que vocês têm que pensar em determinada banca. Igual o Enem, você tem um jeito de pensar. Na Unesp tem outra, e na FUVEST tem outra. Por quê? Porque quem cria essas provas são diferentes. Então você tem que pensar com a cabeça de quem fez aquela determinada prova. Tá bom, gente? É isso. Peço que vocês continuem estudando, continuem se dedicando, tá? Porque a gente vai passar e vamos arrebentar. É isso, gente. Muito obrigado. Estudem e até mais. E tchau, tchau.